a gente viu nos últimos anos alguns grandes empresários assumindo posições na Fórmula 1, crescendo. A pergunta que eu faço é se existe alguma ambição pessoal ao Lincoln de ser, você vai entender a pergunta, de ser o Lawrence Stroll brasileiro, um cara que com esse know-how de business e agora de racing também, unindo essas duas questões, de um dia ter um papel na Fórmula 1. É uma ambição ou não? Zero no radar. De ter algo na Fórmula 1? De crescer na Fórmula 1 como homem de negócios lá. Olha, dono de equipe e tudo mais. Até outro dia meu ramo era telecom. Né? Então eu construí uma empresa, né? Virou uma empresa enorme, a gente profissionalizou, hoje eu sou presidente do conselho dessa empresa. Se eu gostaria de fazer algo na Fórmula 1, eu acho que assim, hoje os números lá são tão grandes que dificilmente companhias menores conseguem entrar nisso. A gente pode falar de Fórmula 2, pode falar de Fórmula 3, que vem profissionalizando muito rapidamente, né? Então eu vejo lá um caminho assim, absoluto e bom para os brasileiros. Isso me interessa. Me interessa falar de Fórmula 1, sim. Provavelmente, se no futuro muita coisa acontecer, um pedacinho, quem sabe, de um time ali de Fórmula 1, mas para um caminho para levar brasileiros para lá. Eu vejo assim, hoje eu vejo mais possibilidades de brasileiros irem para a Fórmula 1 do que antes. Mas tem que seguir um caminho e achar as pessoas corretas para poder chegar lá. Eu tenho só mais uma que eu já perguntei para o filho dele, o Gabriel, que eu falei, o Gabriel foi no nosso estúdio e eu falei, Gabriel, eu admiro muito famílias de executivos de negócios bem-sucedidas em que a geração seguinte também é conectada, não é uma geração perdida. Recentemente foi inclusive o Lucas Moraes, lá grande piloto de rally, eu fiz a mesma pergunta para o Lucas Moraes, pensando na questão da Votorantim e tal, como dar esse norte a filhos quando se tem uma fartura financeira construída por pais ou avós. Como o senhor conseguiu fazer isso com o Enzo e com o Gabriel? Assim, deles estarem conectados, eles terem um rumo, eles não viverem só uma vida louca. Eu acho que o senhor entendeu um pouco. Como fazer isso? É simplesmente não facilitando. Se você facilitar tudo vem fácil, vai fácil. Na verdade, o que você tem que dar é por mérito. Se ele quer alguma coisa, ele precisa buscar aquela coisa, né? Não tem outro caminho ou ficar entregando as coisas. O que a gente pode ajudar é com conhecimento. Mas se o seu filho prefere não seguir o que você está falando, é um aprendizado também para ele se der errado. O que eu não faço, nunca fiz, foi facilitar, falar, o que você quer pode fazer, filho. Não, de jeito nenhum. Eu sou muito direto, tanto com o Enzo quanto com o Gabriel. A gente já brigou várias vezes, né? Eu me lembro até uma vez que o Enzo estava numa corrida em Cascavel, que eu perdi o voo, porque eu estava numa reunião, mas eu queria ir na corrida dele. Aí eu saí do escritório, não tinha mais voo, e eu peguei o carro e fui para Cascavel, 900 quilômetros, eu fui de carro. Nossa, é longe. E cheguei lá de madrugada, 2h30 da manhã e etc. E aí tinha a corrida logo cedo, aí eu fui para a corrida e simplesmente na primeira volta ele bateu. Eu falei, pô. E aí o pessoal da equipe, tô cara, isso, aquilo, outro. Aí eu olhei o vídeo e falei, não, o errado foi você. Falei pro Enzo, não, você subiu, você deu no cara. Não, o cara que não sei o que, o cara que desceu, que isso, que... Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, o erro foi seu. A equipe pode dizer o que você quer escutar, mas eu vou te falar uma coisa, o erro foi seu e você tem que assumir seu erro e acabou, é assim que tem que ser. Né? E ele depois olhou e falou, acho que bom. Tem um pedaço ali e tal, mas porque assim, se você passar a mão, você diz para ele, não, você pode errar que eu tô aqui. Eu não faço isso. Tanto com o Enzo quanto com o Gabriel. E eles se tornaram pessoas extremamente responsáveis. Total. Né? Obviamente que a minha esposa, ela faz a outra parte, né? Ela fala, pô, seu pai é duro, tal, não sei o quê, mas tem um motivo para a gente fazer a coisa certa e tal. Então, eles não são mimados de jeito nenhum. Você nunca vai ver o Enzo ou o Gabriel entrar aqui na Stock Car e falar, eu sou dono disso aqui. Eu acho que vocês nunca escutaram isso deles. E eles não fazem isso em lugar nenhum. Porque não precisa. Porque todos têm que ter respeito a todo mundo. Então ele é o que ele vai fazer ali, né? E o Enzo e o Gabriel seguem muito esse conceito de responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, você arca pelas suas decisões, né? Então,
Se ele quer alguma coisa, ele precisa ir atrás. Ele pode ter pessoas que podem ajudar, mas nada é de graça e não existe dinheiro fácil. Não existe isso.